A paz do Senhor, essa é a nossa lição número 8 e já vamos começar com o texto áureo que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Amém? Essa lição vai falar sobre uma outra batalha do povo de Israel, que é a batalha contra a cidade de Ai. Na lição passada a gente falou sobre a queda dos muros de Jericó, como eles conquistaram a cidade de Jericó. E depois que eles conquistaram a cidade, tinha mais uma cidade, que era a cidade de Ai. É uma cidade, não era tão grande quanto Jericó, mas era uma cidade estratégica, né? Que ela tinha uma referência muito boa para o povo. E quando eles conquistaram Jericó, Deus deu uma ordem para que o povo não ficasse com nada de Jericó. Somente Raabe poderia, né, ser salva, conforme a gente viu na lição passada. E então aconteceu uma situação, né, que a gente vai estudar agora nessa lição. E a gente vai começar falando sobre o perigo do pecado. O que aconteceu foi um pecado, foi uma desobediência, e essa desobediência causou a derrota do povo de Israel contra a cidade de Ai. Josué tinha mandado espias para a cidade de Ai para ver como é que era a cidade, da mesma estratégia que ele teve com Jericó, ele teve com Ai. Então ele mandou os espias lá, e os espias disseram que era para ele mandar em torno de 2.000 a 3.000 homens, mais ou menos, porque os inimigos não eram muitos. Porém, Deus havia dito, né, Jonas, que era para eles irem com toda a gente de guerra. Levasse, que Deus havia dito a Josué que levasse todos os guerreiros, todos aqueles que empunhavam espadas para a peleja, para que fosse garantida a vitória. Né? Isso. E aí Josué acreditou nos espias, né, e não mandou todos os guerreiros. Mas esse não foi o principal erro. Esse não foi o pecado. Esse foi só a pontinha do iceberg. Ainda o principal erro vai vir agora. E aí a gente entra falando de Acã. Acã foi o homem tenebroso. O homem que fez, né, a coisa errada. Como Acã, ele acabou acendendo a ira no coração de Deus. O pecado dele trouxe uma consequência muito grande para ele, para a família dele, para os bens dele e para todo o povo de Israel. Todo mundo pagou pelo erro dele, por aquilo que ele cometeu de errado. Todos que, no caso, a família dele, os seus bens, tudo aquilo que pertencia a Acã, que descendia dele, no caso, foi prejudicado pela decisão que ele tomou. Isso, porque esse pecado que ele cometeu visando somente o benefício dele, né? Ele esqueceu da orientação de Deus, ele esqueceu que isso poderia causar algum problema para o resto do povo. Ele só pensou no momento, né? Na hora. Ele olhou aquilo, vou fazer, e fez. E com isso, o povo de Israel, quando foi de encontro a Ai, acabou sendo derrotado. Ele estava junto com aquele os 3 mil, mais ou menos, guerreiros que foram a Ai. Ele estava junto. Só que ele botou em seu coração, ele cobiçou. São 2 pecados que ele cometeu. Primeiro, ele desobedeceu a Deus, né? E o outro que ele cobiçou. A Bíblia diz que ele cobiçou. O que ele cobiçou? Ele cobiçou uma anátema, que seria o objeto de maldição, uma coisa de maldição, proibido, que era consagrado a outros deuses, entende? Só que para ele, na visão dele, aquilo ali seria atrativo, porque um dos objetos era uma túnica, uma capa muito bonita, cheia de adornos, cheia de enfeites, muito bonita. E outro era prata e ouro, né? São coisas que ele pegou para si. Só que ele desobedeceu a Deus. Não era para ter feito isso. Era para ter feito o quê?
derrotar aquele povo e conquistar aquele local. Não era para ficar com nada de Jericó, né? Não era para ficar com nada. Não era para ficar com nada. Mas ele pegou, e não só isso, ele pegou e escondeu na sua barraca, no seu local lá na sua tenda. Ele escondeu. Isso. E aí, quando o povo foi para guerrear, eles acabaram perdendo a batalha. E eles perderam somente, desses 2 a 3 mil homens, eles perderam somente 36. Só que para um povo que já vinha tendo só vitória, um povo que não tinha perdido nenhuma batalha, perder um homem já é muito, né? Para quem não perdia nenhuma, né? E aí, quando eles começaram a perder esses homens, esses guerreiros, o coração deles, a Bíblia diz que se derreteu como água. Como água. E isso entrou um medo neles, um medo muito grande. Eles então acabaram recuando, voltando para o acampamento. Porque até então eles tinham a promessa que aquele povo ia ser entregue nas mãos deles. Que ia ser entregue nas mãos deles. Eles tinham essa promessa de Deus. Só que algo aconteceu de errado, que foi o pecado de Acã. Vocês entendem? Então, foi isso que aconteceu. E quando Josué viu que eles estavam sofrendo essa derrota, a primeira coisa que Josué fez foi questionar Deus. Ele perguntou assim: mas Senhor, por que fizestes a gente atravessar o Rio Jordão? Por que fizestes a gente conquistar Jericó? Se era para chegar aqui e fazer a gente ficar envergonhado, fazer a gente perder a batalha, né? Para quê? Para que o Senhor nos trouxe até aqui? Então a gente devia ter ficado lá, né? Não sofrer essa derrota, porque essa derrota não foi só física, mas também foi espiritual. Porque naquele tempo, naquela época, não era só uma guerra de conquista. Entre 2 exércitos. Não era para eles, era uma coisa mais, era uma briga entre divindades. Qual divindade que era melhor? Qual Deus que era melhor no caso? E quem levou a melhor no caso foi o povo de Ai, né? Que eles criam nos deuses deles lá. Eles acreditaram que o Deus deles era melhor que o Deus de Israel. E isso o povo ficou muito envergonhado, porque nessa época eles tratavam as batalhas assim, né? Isso. E então, Deus, quando Josué já estava fazendo esses questionamentos, Deus já interrompe Josué e fala assim: não, só um pouquinho. Existe o anátema no meio de vocês. O povo pecou. Detalhe que Deus não fala diretamente, ó, foi Acã, aquele sem vergonha. Deus não fala assim. Alguém pecou. O povo pecou. Josué teve que procurar. Exato, claro, com a direção de Deus, com a direção de Deus. A busca, mas Josué procurou até encontrar. E quando encontrou, a Bíblia diz que esse pecado que Acã cometeu acendeu a ira. E eu acredito que a ira do Senhor não é a nossa ira quando a gente fica brabo e fica com ódio e quer se vingar ou fazer uma coisa parecida. Não, a ira do Senhor foi mais uma questão assim que o povo de desobediência. Deus se entristeceu a ponto de se afastar, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. Então Deus se afastou do povo de Israel e consequentemente eles acabaram perdendo a guerra, a batalha. Então, Então, quando Acã acendeu a ira do Senhor cometendo esse pecado, Deus ficou irado no sentido de ele se sentiu insultado com isso. Então, quando Deus revelou quem era que estava escondendo, quando mostrou que era Acã, e Acã confessou isso, e então eles foram procurar, e aí então eles exterminaram, né, com a família, com Acã. A família, a Bíblia diz, e é bem claro o que aconteceu com Acã. Ele foi extirpado. O que é extirpado? Ele foi arrancado do meio do povo, para que não contagiasse outras pessoas, para que o pecado dele não fosse seguido como exemplo no meio do povo. Então, Deus ordenou para que ele fosse arrancado do meio do povo. Não só ele, toda a sua família e todos os seus bens. Ou seja, que não sobraria nada que pertencia a Acã, seria arrancado do meio do povo. Então, para vocês verem que um só homem foi o suficiente para fazer um povo inteiro sofrer, um povo inteiro padecer, um povo inteiro ser envergonhado
por causa de um pecado, não, que ele cometeu 2 pecados, né? Então, a desobediência e cobiçou aquilo, colocou em seu coração. Ele viu os milagres que Deus fez ele viu os milagres que Deus fez no deserto, que fez o Rio Jordão, tudo aquilo ele viu. Ele estava presente também na batalha que foi contra Jericó, os muros caíram, ele viu. Só que para ele não interessou, não colocou em seu coração Deus. Ele não tinha Deus em seu coração. Ele cobiçava bens materiais, ele cobiçava coisas palpáveis. Então foi isso que fez um destino miserável para a vida dele e para toda a sua família, não só ele, né? E detalhe, lembra que teve uma lição que a gente falou que eles fizeram a renovação do concerto com Deus, que passou por todo aquele processo da circuncisão, formaram uma aliança com o Senhor? Acã estava aí também. Acã fez aliança com Deus, Acã voltou lá. E como é que o coração dele? Porque não foi sincero, porque não foi verdadeiro. Às vezes a gente fala da boca para fora, às vezes a gente fala algumas certas coisas da boca para fora. Então possivelmente foi isso que aconteceu com Acã. Ele estava simplesmente fazendo as coisas por fazer, assim, porque não havia interesse nele. Estava todo mundo fazendo. Estava todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Entendeu? É mais ou menos por aí. Não quero ficar de fora da turminha. E aí, então foi onde ele acabou cedendo, perdendo para o pecado, né? E essa perca para Ai, na questão da guerra, fez com que a cidade de Ai ficasse extremamente confiante. Eles ficaram tão confiantes a ponto de eles pensarem assim, poxa, né, o povo que vencia todas, que ganhava todas, perdeu para nós. Que cruzou o Rio Jordão com os pés enxutos. Que derrubou os muros de Jericó. Uma cidade muito maior do que nós. Vem perder para nós, né? Garanto que eles ficaram todos se achando. O que aconteceu? Deus teve misericórdia do povo de Israel, teve misericórdia de Josué e deu uma nova estratégia para o povo, que dessa vez seria uma emboscada. Eles armariam uma situação para poder tirar parte do povo de Ai, né? Ou seja, parte do povo de Israel fingiria que fugiria para o deserto. Então, parte dos guerreiros de Ai iria atrás deles. Em torno de uns 2.000 homens, possivelmente a mesma quantidade que foi para Ai. Só que agora todos os guerreiros estavam envolvidos, né? Agora era muita gente, quase 30 mil homens. Isso, estavam envolvidos, porque foi essa a ordem inicial que Deus deu. Lembra que a gente falou no começo? Então agora todos estavam envolvidos. Então parte desses guerreiros fingiriam que fugiriam para o deserto, e daí essas outras pessoas ali, os guerreiros de Ai, iriam atrás deles, e depois os outros atacariam Ai, ateando fogo e saqueando a cidade, né? E matando as pessoas que estavam lá. Essa foi a estratégia que Deus deu a Josué, e assim eles fizeram, e assim eles conquistaram a cidade de Ai. Mas para que você entenda, o povo de Israel não era um povo sanguinário. Que fique claro muito isso, não era um povo sanguinário. Essa era a determinação de Deus. Deus não é sanguinário também. É porque aquele povo era assim como o povo de Jericó. Ele adorava outros deuses. Eram pagãos. Ele era pagão. Você sabe que são deuses pagãos? Eu vou te dizer o que são. Eles sacrificavam crianças para adorar os deuses deles. Eles faziam orgias. Imoralidade, coisas abomináveis. Isso. Coisas que são inconcebíveis, você não consegue imaginar, eles faziam. Então Deus estava desgostoso, Deus não aguentava mais aquele povo, e ele queria determinar que aquela terra ali, aquele local fosse do povo dele, do povo escolhido por ele. Aquele povo era separado, você tem que entender isso. Então eles tinham que ser extirpados, eles tinham que ser excluídos daquele local. Para não acontecer o que aconteceu com Acã. Exatamente, entendeu? Por isso que Acã e a sua família também foram extirpados, foram retirados do meio do povo, exatamente por causa disso, para que o pecado não crescesse. Não contaminasse outros. Uma fruta estragada num cesto, ela contamina outras frutas ao redor. Exatamente. E depois disso, Josué retirou o povo, levou o povo até o monte Ebal, e ali ele edificou um altar e fez um culto ao Senhor. E nesse altar,
ele colocou a lei, né? De novo, ele fez uma cópia da lei. Uma cópia da lei de Moisés, lá, os 10 mandamentos. Ele colocou lá essa cópia, no caso, e recitou mais uma vez, reuniu o povo todo aos pés ali do monte e recitou mais uma vez a lei ao povo. Por quê? Para que eles se lembrassem do pecado de Acã e se lembrassem das promessas que Deus tinha feito para eles. Que eles obedecessem a lei e que fossem fiéis a Deus. Então, havia vários significados ali, implícitos naquele local. E essa foi a lição de hoje, né? A lição desse domingo. E tem tarefa. E a gente vai contar com vocês para vocês fazerem, né? A tarefa são 2 perguntas. A primeira pergunta é: quais foram os itens que Acã cobiçou? O Jonas falou aqui no início da lição, então se você tem um caderninho aí, anota já para poder responder. Ou se não, volta o vídeo tudo de novo, que você vai achar a resposta. E a segunda pergunta é, que nem colégio. E, na sua opinião, por que você acha que aquilo que Acã cobiçou foi tão importante a ponto de ele desobedecer às ordens de Deus? Aí eu quero que você grave a sua resposta num vídeo ou áudio, como você preferir, e poste ali no grupo pra gente poder interagir entre nós ali, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, que a sua semana seja abençoada e não se esqueça, o pecado ele é perigoso sim, e que nós possamos sempre estar perto de Deus para que Ele nos proteja e nos livre, né, das artimanhas do diabo. Até tem um versículo que a gente quer deixar para meditação de vocês, que é um versículo que até o seu João tem falado muito para nós aqui em casa, que está em Hebreus 12:1, que fala que nós devemos deixar de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Hoje nós estamos vivendo nos últimos dias, então nós precisamos deixar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos impede de nos achegarmos a Deus, deixarmos de lado e focarmos e elevarmos os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Que Amém. Jesus abençoe você e a sua família. Até domingo que vem. Deus abençoe e até domingo que vem. Um abraço. Tchau. Tchau.